Saúdo os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Que nosso coração se enche de alegria, por mais uma vez nós estarmos aqui para louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos orar pedindo direção de Deus, para que assim, Deus venha iluminar os nossos corações, abrir o nosso entendimento e que venhamos estar com o coração receptível à palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Amado e glorioso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, Pai, cultuando a Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que está nas suas casas, Pai, cultuando ao Senhor, Pai, com sede e fome de justiça, sede e fome da Tua palavra, Senhor Deus. Nos use como instrumento nas Tuas mãos, Pai, tanto o irmão Fernando, Pai, como eu também na ministração da Tua palavra, para que assim, Senhor Deus, Pai, a Sua igreja seja edificada, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e há de fazer, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. A lição que nós iremos estudar hoje, não serei eu que irei lecionar, será o Fernando, é a lição de número 11, olha como passa rápido, Mais uma revistinha já está se findando. O título é Oração e Generosidade. O texto áureo é Hebreus capítulo 13, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus sempre se agrada quando nós, com amor no coração, ajudamos uns aos outros. O Fernando vai abordar bem melhor esse tema, que Deus abençoe a todos. Agora eu passo a palavra para o irmão Pedro e o Mendes, continuarmos louvando nosso Deus. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. A hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor.
e no 155. Espera aí, fechou. Pode ir. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, primeiramente, motivo de grande satisfação estar aqui, né? Um dia de sol gostoso aqui, tivemos um momento gostoso aqui com os irmãos, aqui antes de iniciar, um bate-papo gostoso com os irmãos, né? E como faz bem, né? O quanto a gente percebe que nós somos seres associáveis, que precisamos ter interações uns com os outros, né? E é assim que a igreja cresce. O tema de hoje, o objetivo do nosso estudo hoje é oração e generosidade, tá? Oração e generosidade. Hoje, antes de entrar nessa questão oração e generosidade, eu acho que vale a gente trazer uma introdução sobre esse tema, generosidade, tá? A generosidade é algo que tem que ser feita com equilíbrio, né? A generosidade tem que ser feita para quem realmente precisa, para quem que é aquela pessoa que Deus tocou no seu coração. Você vê a situação, a pessoa precisa, vai lá, você ajuda a pessoa, né? Você analisa, né? Você usa o seu raciocínio,
né? E a iluminação divina sobre a generosidade, né? Vivemos uma época que a gente tem que saber medir a generosidade. A pessoa precisa de ajuda, ajude a pessoa, mas também não vamos fechar, não vamos ser aqueles que fecham a mão, que não ajudam em nada também, né? O melhor caminho é o do equilíbrio, tá? Pessoas boas, né? Pessoas não usar da generosidade também para me manipular as pessoas sendo bonzinho para todo mundo. Não é isso, gente. Se eu fizer alguma coisa para alguém, é fazer de coração. Fazer porque eu quis fazer. Sim, sim, não, não. Então, caminho de equilíbrio, tá? Eu acho que é o primeiro ponto que eu queria trazer com os irmãos, tá? Sobre oração e generosidade, tá? Palavra-chave para o cristão ser generoso. Seja generoso conforme a Bíblia. Seja o generoso bíblico. Seja o generoso de coração e de alma, aquele que quer ajudar mesmo. Quando for ajudar, sim. Quando não der para ajudar, ou se eu for ajudar alguém para querer manipular a situação também, que tem gente irmãos, que procura ajudar o próximo para manipular a pessoa depois, que também é ruim. Esse não é o bíblico. Que hoje a gente vai falar da generosidade cristã, aquela que tem como exemplo o apóstolo Paulo, né? Quando é o sim, quando é o não, não, vou fazer porque eu vou fazer de coração. E não vou querer nada em troca depois, não vou querer nem te manipular. Eu quero que Deus te abençoe e que você possa ajudar outros também, e que essa corrente do bem prevaleça no meio cristão. Então é importante eu deixar esses pontos com clareza. Os objetivos do nosso estudo hoje é compreender que a responsabilidade de suprir a igreja de Cristo é de cada cristão. Cada cristão que deve suprir a igreja de Cristo aqui na terra. Deve ter responsabilidade. Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade. A generosidade bíblica, aquela generosidade real, aquela que você abre a Bíblia e você vê em Jesus, você vê no apóstolo Paulo, você vê nos discípulos, a verdadeira generosidade, tá? E que não é possível haver comunhão sem generosidade. Eu não posso falar que eu sou cristão se eu não tenho se é zero generosidade, se eu não tenho generosidade nenhuma. Eu tenho que mudar o conceito, porque Jesus era generoso. E o que eu preciso fazer? Os dois saberes, né? Responsabilidade da igreja, dos crentes em suprir a igreja. Não é possível haver comunhão sem generosidade. E o fazer é ofertar com generosidade e alegria. Estamos sempre, lição após lição aqui, falando que estamos em época de pandemia, e realmente é isso. Graças a Deus aqui na igreja não falta arroz com feijão na mesa de ninguém. Graças a Deus, pelo menos eu não escutei falar que tem alguém que não tem um arroz com feijão. Graças a Deus por isso. Mas a situação está difícil. Tem pessoas aí que perderam totalmente sua renda e que vão ter que contar com a generosidade. E nesse momento, a gente pode ajudar sim. Para quem realmente precisa, a gente vai lá e ajuda, né? Isso é um presente até para a nossa alma mesmo, para o nosso sentimento, a gente se sente melhor. Quantas pessoas com depressão aí, e a orientação do profissional é falar, faz algum trabalho voluntário, vai lá ajudar alguém que precisa, para você se sentir um pouco bem. Vai lá faz uma doação de sangue para quem pode, né? Vai lá no banco de sangue, né? Você é forte, não tem problema de saúde, vai no banco de sangue, lá na Fundação Pro Sangue, doa sangue, faça um voluntariado, você vai se sentir muito melhor, faz bem para a própria alma. O ser humano, quando Deus criou o ser humano, Ele criou para que fizesse coisas boas.
Então, ofertar com generosidade e alegria. Vou convidar a igreja para abrir 1 Coríntios. Eu vou falar de alguns textos, a gente vai fazer alguns textos dentro do Novo Testamento, que a gente vai falar um pouco de generosidade, tá? Aí, posteriormente, eu vou voltar com alguns temas e a gente faz todo o ponto a ponto da revista, tá? São um total de 4 pontos, 4 tópicos que vamos estudar. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 16. Primeiro Coríntios 16, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Generosidade, tá? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Tá? Aqui, as coletas para os crentes de Jerusalém. Né? Apóstolo Paulo falando para fazer já a coleta com ele, né? A coleta, para quando chegar, não ter que fazer. E cada um dá conforme a sua prosperidade. Né? Puxa vida, eu vou dar conforme a minha prosperidade, então se eu estou ganhando mais, Deus está abençoando, eu tenho um pouco mais de recurso, de dinheiro, vou dar um pouquinho mais, gente. Mas dá com alegria, né? Conforme a sua prosperidade. Hebreus 13:16. Lembrando, irmãos, que esses textos aqui, a gente vai falar o quê? De generosidade, a generosidade bíblica, tá? Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus gosta, Deus se agrada da pessoa generosa. Deus se agrada das pessoas generosas. 2 Coríntios 8:4. Eu vou ler o 3 e o 4. Vamos ler o 3 e o 4, tá? 3, 4 e 5, de 3 a 5, tá? Diz assim: porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, que e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Tá? Aqui a gente vê a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Quem doou, doou com alegria, né? E mais fez para o Senhor. Né? Ainda falando sobre texto, tá? Texto, para a gente poder fazer a introdução aqui sobre generosidade, tá? 1 Timóteo 6,18. Diz assim: que façam bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aqui, o apóstolo Paulo falando para os crentes,
né, e para os ricos, né, deste mundo, né, dando orientações para pessoas que tinham um recurso maior. Então, essa série de textos aqui, irmãos, foi justamente para a gente trazer o tema generosidade, o quanto ele está muito citado dentro do Novo Testamento e dentro da Bíblia. Generosidade. Existiam algumas, na época do apóstolo Paulo, deveria ter algum motivo para o qual estivesse acontecendo, havesse tanta necessidade, tanta gente padecendo necessidade lá em Jerusalém, né? E os fatores que podem ter levado a isto são fatores políticos, né? Poderia ter sido uma perspectiva escatológica equivocada, né? Eles pensavam que Jesus ia voltar naquela época, mas Jesus não voltou naquela época, né? Foi até um problema combatido pelo apóstolo Paulo naquela carta aos Tessalonicenses, onde ele cita isso. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 8:10. Segunda Tessalonicenses, perdão, é 3, capítulo 3, tá? 3:10. Nós vamos ler até o 13, tá? Porque ainda que estávamos convosco, vós mandávamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que se algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego e comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, existia, nessa época, uma perspectiva escatológica equivocada. Eles pensavam que Jesus estava voltando naquela era, né? Então, alguns deles pararam de trabalhar. E o apóstolo Paulo combateu isso daí. Contudo, trouxe, né? Contudo, apesar dessa orientação, esse mesmo apóstolo Paulo, com todo equilíbrio e iluminação divina, orienta a ser o quê? Uma pessoa generosa, conforme a gente vai desdobrar aqui no nosso estudo. Então nós vemos o quê? Né? Fatores que podem ter causado essa pobreza lá em Jerusalém. Fatores políticos, né? Perspectiva escatológica equivocada, ou fatores climáticos. Nada diferente de hoje, né? Hoje temos todos esses fatores, né? Temos o fator político, tem países que têm total instabilidade, né? Há pouco tempo nós tínhamos países como a Venezuela, onde as pessoas reviravam lixo. Foi noticiado. Fator político. Perspectiva escatológica equivocada. Eu penso que Jesus vai voltar aqui, já, pronto, e eu paro de trabalhar, vou largar meu emprego e vou esperar Jesus voltar. Não, eu tenho que trabalhar. Se faltou emprego, Deus vai preparar alguém para me ajudar, mas depois que Ele me ajudou, eu vou correr atrás de alguma coisa e resolver a minha vida, vou voltar a trabalhar. E agradecer o irmão que me ajudou e depois poder ajudar quem precisa também. Essa é a linha do bem, né? E fatores climáticos, tá? Pode ter sido esses 3 fatores aí. Fatores climáticos, a gente teve uma profecia lá em Atos, no capítulo 11. Atos 11, do 27 ao 28. Que diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito com letra maiúscula, tá? Que haveria uma grande fome em todo o mundo,
E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, irmãos, naquela época, podem ter ocorrido algum desses fatores ordenados. Mas o fator do que ocorreu a fome, ou ocorreu a grande necessidade desse povo judeu, não é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é o quê? Eles tinham esse problema, mas tinham generosidade. Tinha pessoas generosas ajudando eles, né? E ajudando com alegria, né? E esse é o objetivo do nosso estudo, da gente ajudar e ajudar com alegria. Ajudar e ajudar realmente com vontade. Sim, sim, não, não. Eu vou ajudar, né? A nossa palavra tem que ser sim, não. Se realmente eu vou ajudar, é de coração. Eu vou ajudar e não vou querer nada em troca. Sem querer nada, 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 nada. E querer que a pessoa prospere, ainda orar para que a pessoa prospere e para que Deus ilumine e prospere a vida dessa pessoa que você está ajudando, para que possa ajudar a outros também. Tá? Então, eu fiz essa primeira introdução, tá? Para falar generosidade no Novo Testamento, para falar que existia essa necessidade para Jerusalém, para os cristãos lá de Jerusalém, tinha essa necessidade, eles estavam precisando, né? E a generosidade com alegria. Tá? Então agora nós vamos para os 4 temas do nosso estudo. Tá? Primeiro, generosidade praticada com alegria. E aí, irmãos, falando da questão generosidade a ser praticada com alegria, que é esse primeiro tópico que nós vamos estudar, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 9. Segundo Coríntios 9, nós vamos ver o versículo 5 a 7. Diz assim: portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que estejais pronta como bênção e não como avareza. E isto digo porque o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tá? Deus ama ao que dá com alegria. E aqui eu quero trazer algumas questões para serem discutidas, né? Qual o critério recomendado pelo apóstolo Paulo em relação ao ato de ofertar? Eu vou ofertar para obter bênçãos na minha vida? Né? Eu vou chegar, vou dar 1.000 e vou ganhar 10.000 de Deus. Eu vou ofertar o meu carro aqui, porque amanhã Deus vai me dar 3 carros, vai me dar uma frota de carro. Não é isso, gente. Não é isso. A gente escuta muito disso hoje, mas não é isso que Deus quer. Né? O critério recomendado, como diz aqui, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Critério recomendado, que você der aquilo que Deus, a sua oferta a Deus, seja aquilo que Deus propôs no seu coração,
e você dê com alegria aquilo, não esperando nada em troca. E aí eu trago mais reflexões sobre esse assunto ainda, tá? Falamos do critério recomendado pelo apóstolo Paulo, né? E aí eu pergunto, né, irmãos? Deve ser proporcional ao ganho do ofertante? Essa prática tem sido comprovada na nossa igreja? Então aí é a pergunta que se faz, né? Puxa vida, eu estou ganhando mais, mas para Deus eu dou menos. Aí não se incomoda em gastar uma fortuna lá na pizzaria ou na casa de carne para fazer um churrasco, para chamar os ímpios para dentro de casa. Né? Então, irmãos, biblicamente, se eu ganho mais, eu consigo ofertar mais. Eu consigo mais, Deus está me dando mais recursos. E eu vou entrar nessa questão também de dependência de Deus e entender que tudo é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Né? Se Deus está me deixando ser um mordomo de mais bens materiais, por que não abençoar? Então, biblicamente, né, nossa oferta proporcional ao ganho do ofertante. E agora, irmãos, mais uma reflexão que eu faço nesse tema de generosidade ser praticada com alegria, reflexão que eu trago para mim, e eu convido os irmãos a pensar também, a refletir também. Qual foi a última vez que eu fui generoso, mas eu fiz com alegria? Não gera alegria nenhuma? Zero alegria? Sendo que a Bíblia está recomendando aqui a gente doar com alegria. Peço a Deus que, se você não sente alegria, e a começar de mim também, eu me coloco no meio, tá? Me coloco no meio e, igual aos irmãos, se não sente alegria na generosidade cristã, que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente e sermos pessoas que doem com alegria, não por necessidade. Generosidade com alegria, né? É somente para aqueles que entendem que tudo o que tem vem de Deus. Vou colocar aqui alguns versículos para os irmãos, para não ficar só naquilo que eu estou falando, tá? Para ficar no que a Bíblia fala sobre nós entendermos que tudo, gente, tudo, a sua casa, aonde você mora, a sua vida, o ar que você respira, a sua família, tudo é de Deus. E quando você pensa nessa ótica, você consegue ajudar o próximo e ser generoso com alegria. E aí, irmãos, a gente pode falar sem medo de errar. Quem que nos renova? Vou falar aqui, eu só vou dar alguns exemplos do nosso dia a dia de vida cristã, para você ver o grau de dependência que temos com Deus. Quem renova a nossa força quando não temos força? Vamos abrir lá em Mateus 11, 28 e 30. Tomai sobre vós, aqui é o jugo de Jesus falando, tá?
Jesus falando, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, mostra o quanto somos dependentes de Deus na renovação das nossas forças. Para renovar nossas forças, somos dependentes de Deus. Vou dar mais um motivo para você, irmão. Quando a gente precisa de sabedoria. Qual que é o grau de dependência de Deus para me ser uma pessoa sábia, para me ter sabedoria na vida? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 3, 17. Diz assim: mas a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então somos dependentes de Deus para ser pessoas sábias. Dependemos de Deus. Né? Vou trazer alguns textos só como para demonstrar o grau de dependência em todos os aspectos da nossa vivência. Tá? Esses textos tratam-se de dependência de Deus, tá? Nos aspectos da nossa vida. E eu quero trazer esse tema, dependência de Deus, porque a partir do momento que a gente tem consciência de que somos dependentes de Deus e que tudo o que temos vem dessa dependência, é fruto dessa dependência, é que a gente consegue ser pessoas generosas biblicamente. Porque a gente entende que tudo veio de Deus. A dependência de Deus na presença de Deus, né? O quanto eu sou dependente da presença de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 28, 20. Mateus capítulo 28. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falando que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o quanto eu sou dependente disso. Você imagina se Deus não tivesse não estivesse conosco a cada dia. Como seria a nossa vida sem Deus? Como seria a minha vida sem Deus hoje? Sem essa dependência? Né? E aqui, irmãos, a gente vê o quanto somos dependentes, motivos e biblicamente mostrando aqui o quanto somos dependentes de Deus. Então, desse primeiro tópico, generosidade praticada com alegria. Só vou conseguir ser alegre, porque aí eu vou entender que tudo veio de Deus. Se tudo é de Deus, né? Se tudo é de Deus, e Deus ama o que dá com alegria, e se tudo é de Deus, eu vou ser um mero mordomo abençoando a vida de alguém. Sou mordomo das coisas de Deus aqui na terra, eu vou abençoar a vida de alguém, biblicamente. E aí eu vou ser alegre, porque eu vou falar, puxa vida, Deus permitiu que eu fosse mordomo, que eu tivesse condições para ajudar esse próximo. Seguindo com o nosso estudo. A generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão divina. Está muito sequencial ao que eu estava falando de dependência, tá? A dependência, a generosidade nos ajuda a aprender a dependência da provisão divina.
Vamos abrir lá em 2 Coríntios, seguindo com o nosso estudo lá do capítulo 9. Agora a gente vai ler do 8 ao 11, tá? 2 aos Coríntios. Capítulo 9 ainda, tá, irmãos? Do 8 ao 11, que diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual Deus fez por nós, e se deem graças a Deus. E aí eu vou trazer algumas reflexões, tá? Quais são as perguntas que eu devo fazer para Deus, né? Eu pergunto para Deus: meu Deus, quanto do meu dinheiro você quer? Ou eu posso fazer uma pergunta diferente dessa que eu fiz? Ou eu posso perguntar: com quanto de dinheiro de Deus eu devo ficar? Irmãos, está vendo a diferença? Quanto Deus quer do meu dinheiro? O dinheiro não é meu, gente. É uma provisão divina. Se eu acordo, respiro, tenho saúde, é pela graça e misericórdia de Deus. Eu tenho que me esforçar e me dedicar. Mas tudo é de Deus. Está ficando até redundante eu falar tantas vezes, mas é isso. Tudo é de Deus. Então, eu tenho que perguntar quanto que eu devo dar para Deus? Ou eu devo perguntar com quanto de dinheiro de Deus eu devo ficar? De todas essas bênçãos que Deus me deu, quanto que eu vou ficar dessa bênção? E essa é a reflexão. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, de quanto desse dinheiro que eu devo ficar, que Deus está me abençoando, né? Então, são pontos de reflexão, irmãos. Eu acho que cabe até pontuar também, irmãos, né, os limites, né? Existem pessoas gananciosas que se passam por crente e querem forçar esses versículos para que você dê a sua casa, para que você dê seu carro. E não é isso que Deus quer. Ele quer um coração generoso, que dentro das suas possibilidades você possa ajudar ao necessitado. Você possa ofertar na sua igreja, dentro das suas possibilidades. Deus não quer que você deixe de pagar a sua conta de luz para dar na igreja o dinheiro. Você também não vai pegar o dinheiro da sua conta de luz ou da sua conta de água e entregar para o necessitado, senão você vai dar mau testemunho, porque você tem um compromisso. Você fez o compromisso de pagar, honrar, você vai estar dando mau testemunho. Mas também no contraponto a isso, Deus também não quer que você gaste tudo com ostentações, restaurantes caros e dê o resto para Ele.
É o caminho do equilíbrio, irmãos. Tem que ser equilibrado. Daquilo que Deus me abençoou, eu controlei minhas contas, paguei minhas contas, honrei os meus compromissos, entreguei a minha oferta na igreja e dei meu dízimo. Com equilíbrio, irmãos. Com bom senso. Como que tem pessoas que têm dificuldade em falar não, querem ajudar todo mundo. E veio um versículo desse de generosidade, é até perigoso. Porque é perigoso pegar a conta de luz e dar para outro lá e não pagar a conta de luz no final do mês. Então a generosidade cristã é com sabedoria, irmãos. Com equilíbrio, com bom senso. Eu equilibrei aqui, Deus abençoou, sobrou um pouco de dinheiro, eu posso ajudar o irmão, posso ajudar na igreja, posso ajudar quem Deus preparou ali com sabedoria, vou ajudar. Sim, sim, não, não. Mas eu estou ajudando de coração, estou fazendo, sabe, porque eu entendo que eu tenho dependência, que as minhas coisas vêm de Deus. Então eu vou ajudar com equilíbrio, com bom senso. E aí eu posso falar com muita tranquilidade desse recurso, desse dinheiro que Deus me deu, com quanto que eu devo ficar. Se eu estou querendo tudo para mim, eu sou avarento. Se eu entregar tudo também e não pagar minhas contas, eu não tenho sabedoria. Então precisa ter bom senso. Equilibre suas contas, ajude quem precisa. E ainda assim, com essa ajuda, tenha certeza, tenha em sua mente que você fez isso daí por dependência de Deus, porque Deus preparou, te deu a sabedoria para você fazer as coisas direitinho e poder ainda ajudar quem precisa. E aí, a partir do momento, nesse reconhecimento, você pensa que a pergunta que deve ser feita não é com quanto de dinheiro devo dar para Deus, mas é o contrário. Com quanto dinheiro de Deus eu devo ficar? Com quanto dinheiro de Deus eu devo ficar? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E para dar com alegria, só a partir do reconhecimento que tudo veio de Deus. Senão não tem jeito. Senão eu penso que é meu, é tudo meu, então eu vou dar o que é meu, eu não fico feliz, eu fico triste. Está tirando o que é meu, estou triste, porque está tirando o que é meu. Então eu fico triste. Mas quando eu reconheço que a bênção veio de Deus, me dá alegria. Então, generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão divina. Salmos 24:1. Vamos abrir lá em Salmos 24:1, para não ficar naquilo que só eu falo, porque senão é importante eu mostrar aqui o texto bíblico. Salmos 24:1. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos. Tudo é de Deus. E só damos com alegria quando identificamos que tudo veio de Deus. Seguindo com o nosso estudo, irmãos. A generosidade promove gratidão entre nós. A generosidade promove a gratidão entre nós. 2 Coríntios, ainda no capítulo 9. Capítulo 9.
do 12 ao 13. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E aqui, uma questão para ser discutida. Se nós queremos (9 e 13), né? E aí a generosidade praticada com alegria gera no nosso coração, de quem é abençoado por ela, um sentimento de gratidão a Deus. Irmãos, quando Deus preparar para que você abençoe a vida de alguém, para que você abençoe na igreja, quando chega esse recurso, para aquela pessoa realmente necessitada, que orou, né? Que orou, que estava precisando, para quem que essa pessoa vai glorificar? A Deus. Irmãos, eu vou procurar ser mais claro. E vou falar em tese sobre isso daí, até para me fazer claro nessa situação. Vamos pensar em tese. Eu estou numa situação difícil, não tenho dinheiro, estou desempregado. Acordo de manhã cedo, olho para os meus filhos, abro a despensa e não tem nada. Eu, como cristão, o que eu vou fazer? Vou pôr meu joelho no chão e vou orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda, pois meus filhos estão precisando de comida. Aí vamos pensar no agir de Deus. Deus preparou aquela pessoa que foi na hora que você precisava, aquele recurso chegou e você matou a fome dos seus filhos e se fartou. Quem que você vai glorificar nesse momento? É a Deus. Então a generosidade promove gratidão entre nós. A gente glorifica a Deus quando recebe uma bênção, na hora que precisa. Quem é abençoado tem um sentimento de gratidão a Deus. Ele agradece primeiro a Deus. O crente verdadeiro, ele vai agradecer primeiro a Deus e depois agradece a pessoa e gera um sentimento de gratidão. E aí, uma reflexão que eu deixo, e me incluo nela também, tá, irmãos? Que a palavra de Deus é para quem fala aqui e para quem ouve. Eu só sou um instrumento aqui. E me coloco nesse meio aqui também. E a reflexão que eu faço: eu sou uma pessoa generosa? Acho que vale eu pensar, né? Tema generosidade. Eu sou uma pessoa generosa? Uma reflexão. Seguindo com o nosso estudo. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. E aqui a gente vai ter como exemplo o apóstolo Paulo. O quanto as pessoas ficaram motivadas a orar por ele. E aqui a gente fecha o porquê o tema generosidade, se estamos tratando somente sobre doutrina de oração. Vamos abrir lá, ainda seguindo o estudo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, o 13 e o 14. 2 Coríntios 9,
capítulo 9, versículos 13 e 14. Diz assim: visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela sua submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tende de vós saudade por causa da excelente graça de Deus em que há a vós. Então, irmãos, o tema que eu quero deixar em discussão aqui, né? Tema para a gente discutir. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos aprender a ser generosos com ela. Temos que ser generosos. Né? E não espere ter muito para ofertar. Não deixe oportunidades de praticar a generosidade. Não deixe passar as oportunidades. Ser generoso. O tempo passa rápido, né, irmãos? As oportunidades se passam. O tempo voa. Esse ano de 2020, nós estamos praticamente em setembro, algo mais 2021. E vai ter um momento que a gente vai querer fazer as coisas de Deus, e a gente não vai conseguir mais. Pela nossa limitação, seja pela saúde, pela velhice, que você não vai ter mais forças. E aí a única coisa que vai sobrar, quanto eu podia ter feito mais. O quanto eu poderia. Eu vou esperar ter minha conta bancária recheada de dinheiro para me conseguir ajudar? Esquece, irmão. Se você não está doando agora que tem pouco, imagina quando tiver muito. Se você não ajuda ninguém agora, que tem pouco dinheiro, quando tiver muito, esquece. Você não vai ajudar. Não espere chegar esse momento. Para aquela pessoa, para aquela oferta que você vai dar na igreja, para o dízimo que você vai dar na igreja, dê conforme a sua necessidade, conforme as suas possibilidades. Não espere passar as oportunidades, não. E aí, para terminar, a reflexão que eu deixo, e que também me incluo nisso, desses conselhos práticos descritos por Paulo, qual que é o mais difícil de ser seguido? Será que eu doar com alegria? Ser alegre na doação? Será que é eu identificar a dependência que eu tenho de Deus? Será que eu sou uma pessoa ingrata? Então, as reflexões que eu deixo, né, para os irmãos. Convido também aos irmãos, aqueles que não leram os textos, que leiam esses textos, né? Hebreus 13:16, 2 Coríntios 9, né? Leia o capítulo todo o 8 e o 9, né? E os Salmos 24 foram temas do nosso estudo sobre generosidade bíblica. Como eu disse lá no começo, é a generosidade que eu não quero doar para manipular ninguém. Eu estou dando porque eu estou entregando com alegria, pelo meu reconhecimento de dependência de Deus. Amém, irmãos?
E aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa completar em vossos corações. Amém? Agradeço pela oportunidade, um ótimo domingo. Entrego a... Cantando, canto louvor e nos céus. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado sempre hão de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém. Então, que Deus continue falando conosco, através da sua palavra agora, né? Já louvamos ao Senhor, já aprendemos mais, através do estudo da palavra. Agora é hora de ouvirmos a voz do Senhor, através da pregação da mesma. Oremos, irmãos. Querido e amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, Pai, usa-me como instrumento vivo nas Tuas mãos. Também peço para cada irmão, cada irmã que escutar essa pregação, Senhor. Peço, Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha penetrar em cada coração e venha completar a obra em cada coração para que a Tua igreja seja edificada, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesta manhã, nós iremos refletir, tá, um pouquinho sobre o Salmo 23. Ele é um salmo muito conhecido, né?
Eu irei refletir somente do versículo 1 até o versículo 4, tá bom? Esse é um texto que eu já preguei uma ou mais vezes, só que a palavra do Senhor se renova, sempre o Senhor nos dá uma nova palavra, uma nova perspectiva, né? Então, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos. O salmista começa assim, o texto: o Senhor é o meu pastor. Então Davi, ele declara, né, o total relacionamento que ele tinha com Deus. O Senhor é o meu pastor. Essa colocação do salmista, o Senhor é o meu pastor, denota um grande relacionamento do salmista com Deus. O salmista Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Relacionamento esse que se dava por uma vida de piedade e por uma vida de oração. Davi orava pela manhã, à tarde e à noite. A Bíblia não fala quanto tempo ele orava, mas ele orava, salmodiava o Senhor, louvava o Senhor, feliz, alegre, né, pelos feitos que o Senhor tinha feito na época dele, a vitória na guerra, por exemplo. Deus, constantemente no Antigo Testamento, ele se refere ao seu povo como seu rebanho, e ele sendo seu pastor. Foi assim com Abraão, quando Deus chamou ele de Ur dos Caldeus. E falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus foi o pastor de Abraão. Por todo aquele caminho que ele percorreu, que ele peregrinou, Deus o sustentou. Ele morava em tendas, foi levado ao Egito, ali, né, com a sua esposa, e Deus o sustentou em toda a jornada. E fica muito claro que Abraão também considerava o Senhor como pastor, quando Deus pede Isaac, o filho da promessa, a Abraão. E Abraão, ele obedece prontamente ao Senhor, porque Abraão conhecia plenamente o Deus que ele servia. Abraão também tinha relacionamento com Deus, relacionamento tal que ele confiava que Deus não podia falhar na sua promessa. Então prontamente ele obedece, e a caminho do monte, somente ele e Isaac chega e pergunta: pai, a lenha está aqui, o cutelo também, cadê o sacrifício? Onde está o sacrifício? E Abraão fala uma frase que nós devemos colocar no nosso coração hoje: Deus proverá. Então Abraão, ele tinha plena certeza também que Deus era o seu pastor, que Deus o guiava, que Deus não iria permitir algo maior do que ele pudesse suportar. Então, irmãos, muitas vezes nós não vamos entender de imediato o propósito de Deus, como talvez Abraão não entendeu ali. Mas depois que eles subiram ao monte, quando Abraão estava pronto para executar o seu próprio filho, e Deus falou: não, eu já sei quanto você me teme. E aí ele apareceu a ovelha, e ele imolou a ovelha. Abraão entendeu o propósito de Deus naquela provação. Deus também foi o pastor de Jacó, por todo o caminho que ele peregrinou. Lá em Betel, Jacó fez um compromisso com o Senhor: se o Senhor for comigo, de tudo te darei o dízimo, o Senhor será o meu Deus. E o Senhor esteve com Jacó em todo o percurso dele. Esteve com Jacó quando ele foi roubado, pagando tributos por Raquel. E aí o Senhor abençoou ele com todo o rebanho forte, deixando o rebanho fraco. Deus esteve com José, ali quando ele foi para o cárcere, ali quando ele era prisioneiro, ali quando ele era escravo. Deus estava apacentando, estava com ele. E quando ele foi exaltado como rei, também era o pastor de José. Deus era o pastor de Moisés, quando chamou ali para libertar o seu povo do Egito. E Deus foi o pastor do povo de Israel, quando abriu o Mar Vermelho, quando por 40 anos, pela rebeldia do povo, Deus continuou fiel à sua palavra. As vestes não se desgastavam, as sandálias também não, a nuvem ia de dia protegendo eles do sol, a coluna de fogo e à noite protegendo eles do frio. Então, Deus sempre foi o pastor do seu povo. Primeiro pastor do povo que ele escolheu no Antigo Testamento,
Mas agora, o Senhor também é nosso pastor. O Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo mal. Quando nós saímos de casa, em nossos dias, pela violência, pelo Covid, nós não sabemos se nós iremos voltar bem. Quantos de nós saímos de casa com medo? Colocamos a nossa máscara, passamos o nosso álcool, levamos o nosso álcool junto, mas nós não sabemos se nós vamos voltar com Covid e transmitir para os nossos filhos. Mas nós precisamos ir à luta, mas nós confiamos no nosso pastor, nós confiamos no nosso Deus, que nos guarda, que nos guia, que sempre está conosco. Irmãos, o que muitas vezes falta em nossas vidas, e que esses homens de Deus que eu citei tinham, é um relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Davi, assim como esses homens de Deus que eu citei, ele tinha relacionamento com Deus, e é por isso que ele começa o Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor. Em outro salmo ele fala, o Senhor é minha rocha, né? No Salmo 46 ele fala, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele tinha um exército grande, ele era um homem de guerra, mas ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que hoje esse seja o nosso hino, o nosso socorro vem de Deus. Graças a Deus, irmãos, nós estamos bem porque o Senhor tem nos sustentado. Então o Senhor tem sido o nosso pastor. E será, meu irmão e minha irmã, que realmente o Senhor tem sido o seu pastor? E nós sabemos que o nosso pastor é Jesus, que lá em João 10 ele diz, eu sou o bom pastor. E qual era a função do pastor? O pastor ele conduzia as ovelhas para o aprisco. O pastor ele guiava as ovelhas, levando elas para uma fonte boa de água doce, levando elas por verdes pastos verdejantes, como nós iremos ver no Salmo, por pastos, tranquilos. E o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele é assim. Ele é tão amoroso, que muitas vezes uma daquelas ovelhas se perde. E o bom pastor Jesus Cristo vai lá, deixa as outras no aprisco, que estão seguras, que estão firmes na fé, e vai atrás daquele irmão, daquela irmã que se desviou. Hoje pode ser você, meu irmão, minha irmã, que esteja longe. Não estou falando aqui de igreja, porque estamos na quarentena. Você está cultuando a Deus na sua casa, mas eu estou falando, aonde está o seu coração? Que nós vamos ver hoje também. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós devemos buscar um relacionamento sólido e profundo com o nosso Deus. Nós devemos buscar de todo o nosso coração, porque a Bíblia declara que Deus não está longe de nós, Deus está bem perto de nós. Aliás, foi Ele que nos buscou primeiro, Ele que nos amou primeiro. Então, se hoje nós temos vontade de buscar a Deus, se hoje nós estamos na presença de Deus, é porque Ele nos buscou primeiro. Não fomos nós que buscamos Ele, Ele nos buscou primeiro, mas nós devemos buscar um relacionamento com o nosso Deus. Irmãos, os relacionamentos são construídos, nenhum relacionamento começa já com intimidade, não existe isso, Muitas vezes você começa a conversar com uma pessoa, você não vai começar com intimidade no relacionamento. Aos poucos, você vai buscando esse relacionamento, buscando, a confiança vai se construindo, e aí você vai tendo intimidade com essa pessoa, seja seu amigo, seja quem for. Mas o nosso Deus é todo digno de confiança, nós podemos confiar tudo a Ele. Por isso que, como o irmão Fernando falou, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, o fardo pesado é o fardo do pecado. Isso se dá através de uma vida piedosa e uma vida de oração. Então essa busca de um relacionamento com Deus, irmãos, se dá através de uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Praticar o amor. Em nossos dias, mais do que nunca, as pessoas querem ver exemplos de Cristo, pequenos cristos, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus.
Nós temos que buscar isso, irmãos. Nós temos que buscar essa meta. De falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E o modo das pessoas verem Cristo em nós é através do amor. Através de uma vida de oração, né? A busca do relacionamento com Deus através de oração. Os grandes homens de Deus, como eu já falei outras vezes, foram homens e mulheres de muita oração. Foram homens e mulheres que investiram muito tempo em seus quartos, em suas cavernas, nos desertos, orando. Orando pelo povo, orando pela obra de Deus e orando para que Deus o sustentasse. Davi também nos mostra sua total confiança e dependência de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui não fica espaço para dúvidas. Davi tinha certeza que assim como o Senhor era o pastor dele, nada iria faltar. Davi tinha certeza quando entrava numa guerra, que o Senhor estava com ele, a vitória era certa. Ele tinha certeza que não deixa espaço para dúvida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em segundo lugar, nós devemos confiar plenamente na palavra de Deus e na providência divina. Não somente no sentido da nossa alimentação, que a Bíblia também ensina, claro, mas no sentido de Deus nos sustentar, irmãos. No sentido que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Antes que a palavra chegue à boca, Deus já sabe ela toda. Antes de nós pedirmos em oração algo, ou agradecermos, Deus já sabe do que nós vamos pedir ou agradecer. Ele nos conhece. O nosso pastor Jesus Cristo, Ele nos conhece. Ele conhece seu rebanho. Deus, Ele conhece cada um de nós, irmãos, pelo nome. Olha como você é importante diante de Deus. Deus te conhece pelo nome. Apocalipse diz que Ele nos dará um novo nome. Olha aí, o nome que nosso pai e nossa mãe nos deu é só para esse plano terreno. Mas ali na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar, Ele vai nos dar um novo nome. Então Ele nos conhece pelo nome. E Ele nos conhecendo, nós podemos confiar totalmente e plenamente na providência divina. Para isso, vou citar um texto bem conhecido, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Ali no começo do Sermão do Monte, né? Das instruções de Jesus aos seus discípulos. Só um minutinho, irmãos. Jesus diz assim: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala de pobre de espírito aqui, Ele está falando daquela pessoa que reconhece sua total dependência dEle. Eu reconheço que sou pobre de espírito, por isso que eu dependo de Cristo. Eu reconheço que eu não tenho luz própria, por isso que eu vou na fonte da luz que é Jesus Cristo. Eu reconheço que eu preciso dEle, muito, anseio pela presença dEle. Assim como o salmista disse em outro salmo, assim como a corça anseia pelas águas, corre atrás das águas desesperadamente. Nós também devemos correr para a presença de Deus desesperadamente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós esquecemos esse preceito, o nosso ego se engrandece. E aí nós já estamos errando. Porque nós deixamos de confiar plenamente em Deus, assim como o salmista confiava, assim como Jesus ensina, né, dos pobres de espírito, e passamos a confiar em nós mesmos, no nosso salário, na nossa estabilidade de emprego, no nosso carro, na nossa esposa, e colocamos o nosso coração nestas coisas, coisas as quais são muito boas, mas são passageiras. E é isso que nós vamos ver hoje, que Jesus quer nos ensinar, e o que o salmista tinha plena certeza. Ele confiava não naquilo que era passageiro somente. Claro que ele queria vitória na guerra, claro que ele confiava na providência do Senhor, o salmista,
mas ele confiava naquilo também que permanece, porque nós vemos que o salmista Davi, ele exalta a palavra do Senhor. Lá no Salmo 119 fica claro isso. Ele exalta sempre a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ele ama a palavra do Senhor, ele ama estar na casa do Senhor. Então isso denota o quê? Que ele estava com os olhos fixos naquilo que não passa, não naquilo que é passageiro. Jesus nos ensina a confiarmos totalmente na providência divina, plenamente. Devemos ser, Mateus 6, versículo 32. Mateus 6, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. E o que os gentios procuram aqui nesse texto? Os gentios procuram as coisas desse mundo. Vivem para trabalhar, são escravos do trabalho, se preocupam com a sua vestimenta, com a sua comida, e só buscam essas coisas. Foi o que Jesus falou, né? Veja as aves do céu, elas não guardam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Observem os lírios do campo. Eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico que existiu, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus alimenta as aves do céu dessa forma, e os lírios do campo os veste dessa forma, por que vocês estão preocupados com isso? Então, irmãos, essas coisas são as pessoas que não servem a Deus que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha aí, nós servimos a um Deus que Ele sabe de antemão de tudo que nós precisamos. É só confiar. Parece fácil, né, falarmos, mas é difícil agir, né, irmãos? Devemos ser diferentes dos gentios, que trabalham somente pela comida que perece. Lembra o que Jesus disse? Quando o povo seguia Ele pela multiplicação dos pães e dos peixes, seguia Ele porque curava o cego de nascença, porque curava o coxo, porque expulsava o demônio, né? Porque fez a água tornar em vinho. Seguiam a Ele por causa dos sinais. Jesus olha para aquele povo, sabendo do coração deles, e fala: trabalhai, não pela comida que perece. Vocês comeram pão, mas já foi embora. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, que é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. Priorizar o reino de Deus significa trabalhar por aquela comida que não perece. Dar prioridade ao estudo da palavra, a EBD, significa priorizar o reino de Deus também. Mateus 6, vamos ver do versículo 19 ao 21, o que Jesus nos ensina. Mateus 6, né, do versículo 19 ao 21. Não ajuntei tesouros na terra, ou seja, todos os bens materiais, vamos resumir, né? Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, tudo perece, tudo passa. Leia Eclesiastes 3, e onde os ladrões minam e roubam. Verdade, né? Nós podemos ter um bem e podemos ser roubados, ainda mais na nossa cidade. Jesus disse: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde está o seu coração? Jesus ensina que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, aonde está o seu coração hoje? Você pode responder prontamente: está em Deus. Será? Será mesmo que o nosso coração está em Deus? Faça uma introspecção. Consulte o seu coração. E se pergunte a si mesmo: existe algo que eu possa viver sem Ele? Algo muito importante para mim? E se a resposta não for Deus, for outra resposta,
o seu coração não está em Deus. Se você falar, não, eu não posso viver sem meu filho, ou eu não posso viver sem meu esposo, ou eu não posso viver sem o meu ministério, ou eu não posso viver sem meu trabalho, ou eu não posso viver sem meu carro, isso está sendo o seu Deus. Porque Jesus falou, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Sabe qual que é o problema, irmãos? Nosso olhar é muito carnal. Nós ajuntamos muito tesouro nesta terra, onde Jesus deixou bem claro uma coisa que é até óbvia, né? O tempo corrói, a traça, né, vai corroer, vai enferrujar, no caso, na época do ferro, mas nos nossos dias, a tecnologia, né? Uma televisão que durava antigamente 20 anos, hoje dura 2, 3 anos. Um carro que era bem mais robusto, assim, de lataria, hoje já é bem reciclável. Então, tudo passa. Nós ajuntamos muitos tesouros, irmãos, na terra. E nos esquecemos de ajuntar tesouros no céu. E nos esquecemos que nosso Deus, Ele vai nos recompensar por todo o trabalho que nós fazemos. Seja um copo de água fria que nós damos para uma pessoa, até uma grande obra. Então Deus vai nos recompensar, então devemos ser ricos, devemos ajuntar tesouros, irmãos, no céu. Então reflita, irmãos, anote essa pergunta e depois tenha um particular com Deus e fala, onde está o meu coração? Se prostre diante de Deus e fala, Senhor, eu acho que o meu coração não está diante de Ti. Eu preciso que o meu coração esteja com o Senhor. Como você anda construindo a casa da sua vida? Será que você está construindo com os materiais adequados? Será que você está construindo a casa da sua vida sobre a rocha, que é Jesus? Né? Porque Jesus chegou certa feita e perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E alguns disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. E Pedro se aproximou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse, tu és Pedro, sobre esta rocha, que é Ele mesmo, tem um errinho de tradução lá, é o Jesus mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo na pandemia, a igreja continua em pé, porque Jesus é o nosso pastor, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por mais perseguições, por mais tormento que a igreja já viveu e vive, ela não fecha, porque o dono e construtor é Jesus Cristo. Será que nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha? Ou será que nós estamos construindo sobre a areia? Vamos ver então o que Jesus fala depois de concluir o Sermão do Monte. Mateus 7. Vamos ver qual a resposta de Jesus. Mateus 7, versículo 24 ao 29. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, e não somente escuta, olha aí, e as pratica, olha aí o segredo, irmãos, escutar e colocar em prática. Assemelharei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os ventos aqui, as chuvas, são as dificuldades da vida. Aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Então nós vemos que dificuldade vem para aquele que construiu a casa na rocha e na areia. A diferença não são as dificuldades, porque todos enfrentamos dificuldades. Jesus até falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se você construir sua casa sobre a rocha, ela não vai cair.
por maior que sejam as dificuldades, por mais que você não entenda o que você está passando, mas, se você construir sua casa sobre areia, qualquer tempestade, por menor que seja, a sua casa vai cair. E aqui Jesus fala algo interessante. Tem uma diferença entre construir a casa na rocha e na areia. A diferença é qual? Quando você ouve a palavra e pratica, você está construindo sua casa sobre a rocha. Agora, quando você ouve a palavra e negligencia e não pratica, você está construindo sua casa sobre a areia. Irmãos, nós mais construímos nossa casa na areia do que na rocha. Essa é a grande verdade. Porque eu fico pensando, irmãos, uma grande porcentagem do povo brasileiro é cristão, se diz crente. E nós vemos que a maioria constrói sua casa sobre areia, porque as tempestades vêm e nós vemos os maus testemunhos. Mas nós devemos ter em mente como temos construído a casa da nossa vida. A cada dia, irmãos, que nós vivemos, nós colocamos um tijolo na nossa casa. Por isso que o apóstolo Paulo falou, o homem não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E é justamente isso. Muitas vezes nós estamos usando os materiais inadequados para construir a nossa casa. O fundamento da nossa casa é areia. Não tem fundamento. Que venhamos buscar o verdadeiro fundamento nesta manhã, irmãos. Agora voltando lá para o Salmo 23. Então, o Salmo 23, né? Os irmãos até sabem de cor, com certeza. Versículo 2 e 3. Só um minutinho, irmãos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Somente nosso bom pastor Jesus pode nos conceder a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Davi, ele sabia que Deus era seu pastor, ele sabia que iria ser levado às águas tranquilas, ele sabia que a sua alma teria refrigério. Davi, ele tinha pecado com Betseba, ele tinha perdido a alegria da salvação, contudo, ele se arrependeu e experimentou o poder edificador do perdão de Deus. E quando ele experimentou esse poder, ele viu o quanto Deus refrigera a sua alma, porque ele voltou a ter a alegria da salvação. Jesus é o príncipe da paz. Somente Ele pode trazer paz ao nosso coração. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração é acometido por tempestades. Muitas vezes por fora, nós parecemos bem. Muitas vezes nós sorrimos para os outros, mas o nosso interior está cheio de conflitos. O nosso interior está se levantando uma grande tempestade. Venhamos confiar que assim como Jesus acalmou a tempestade, Ele pode acalmar a tempestade do nosso coração. Ele é o único, irmãos, que pode acalmar a tempestade do nosso coração. Ele é o único que pode nos consolar através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Ele é o único que pode nos fazer prosseguir quando todas as circunstâncias nos impedem de prosseguir. Ele é o único que nos dá força quando não temos força. Ele é o único que te ama, apesar de você ser quem você é. Deus é o único que nos ama plenamente pelo que nós somos. Ele nos conhece, sabe do nosso coração que é mau, da nossa natureza que é pecaminosa, contudo Ele deseja ter um relacionamento conosco. Que venhamos ter essa certeza também, que nem Davi tinha. Refrigera a minha alma, guia-me a pastos verdes. O Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos guiar, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la.
Ele é poderoso para nos dar força, para nos guiar, porque Ele é o nosso pastor e o nosso bom pastor. Caminhando então, verso 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale de sombras de morte, não temeria mal algum. Ou seja, Davi não confiava em seu próprio braço. Davi não confiava em si mesmo. No seu grande exército, Davi confiava no Senhor. Ainda que andasse pelo vale de sombras de morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A convicção, irmãos, da presença de Deus, somente ela já é suficiente para enfrentarmos todos os desafios da vida. Por isso, que quando o apóstolo Paulo teve a visão do céu, que foi até o terceiro céu, ele falou de outro homem, mas ele mesmo ali, Deus dá um espinho na carne para ele não se engrandecer. E aquele espinho incomoda. Cada um de nós temos o nosso espinho, porque a Bíblia não fala qual que era o espinho de Paulo, mas cada um de nós temos o nosso espinho, aquele ponto fraco, aquilo que vai nos incomodar a vida toda. E Deus não tirou o espinho do apóstolo Paulo. Pelo contrário, permitiu que aquele espinho ficasse para o crescimento espiritual dele, para que ele confiasse plenamente em Deus. E falou, a minha graça te basta. Nesta manhã é o que Deus está falando para nós. A minha graça te basta. Eu estou com você porque você tem medo. Por que continuamos com medo, irmãos? Por que continuamos murmurando? Por que continuamos parados? Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não estou dizendo aqui que nós não iremos enfrentar adversidades. Pelo contrário, como cristãos, muitas vezes, nós vamos enfrentar muito mais adversidade. Mas eu estou dizendo que apesar das aflições, que apesar da tempestade dos nossos corações, Deus vai nos consolar. Ele é fiel, Ele continua conosco. E Ele não nos ama porque somos fortes. Jesus não nos ama porque temos algo a oferecer, porque não temos nada. Jesus nos ama porque Ele ama. Jesus nos ama porque Ele quis nos amar. Assim como nós somos, Ele nos ama, mas Ele deseja moldar o nosso caráter e a nossa vida, que nem fez na vida dos seus servos, os profetas, e na vida de Davi também. Davi teve sua vida moldada pela presença de Deus. Ali quando ele pecou com Betseba, ele foi imaturo. Ele já era rei de Israel, mas ali Deus estava moldando o caráter dele também. Continuando no versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os irmãos podem ler. Só um minutinho, irmãos. Os irmãos podem ler. Ali no Salmo 51, Davi faz aquele salmo quando Natã veio, né, usado por Deus, e repreendeu Davi. E ele faz aquele Salmo 51, um salmo maravilhoso, no qual ele se arrepende do que ele fez com Betseba, do adultério, né, e do homicídio. Davi, ele entendeu algo, irmãos, que nós muitas vezes não entendemos, e deveremos entender. Ele entendeu que a vara do Senhor e o cajado consolam. Ele entendeu que Deus corrige aquele que ama. Ele entendeu que Deus, Ele não vai deixar o seu filho ou sua filha longe dos seus caminhos. E a correção vai trazer a pessoa para mais perto de Deus. Ele entendeu que a correção do Senhor, com as consequências que vieram do pecado, o sangue nunca mais saiu da casa dele, né, a perda da presença de Deus. Ele entendeu que tudo aquilo aproximou ele de Deus. Por isso que ele fala, a tua vara, a correção, que é dolorosa na hora. A correção é dolorosa na hora. Mas o teu cajado me consola. A vara o Senhor açoitou, mas Ele veio com um cajado também e trouxe de volta. Então a correção é isso, irmãos. Deus é nosso Pai.
Se você está sendo hoje corrigido por Deus, glorifique de pé, que nem os pentecostais falam. Dê um glória a Deus. Porque se você está sendo corrigido por Deus, primeiro, é porque você fez algo errado. Mas segundo, porque você é filho e não bastardo. Aquele que não é filho, Deus não corrige. Não é filho. Mas aquele que é filho, Deus corrige. Para o crescimento espiritual, para que o nome dele seja glorificado. Porque nós, irmãos, fomos chamados para que através das nossas vidas, o nome de Deus fosse glorificado. E se o nome de Deus não está sendo glorificado através da sua vida, meu irmão, minha irmã, ele vai te corrigir. Então, nós podemos aprender muito com o salmista aqui. A tua vara me corrige, mas o teu cajado me traz para perto. E me consola. Porque o Senhor é um Deus amoroso. Ele não tem amor, como eu já falei outras vezes, ele é amor. Ele corrige sim porque precisa. Qual pai ou qual mãe, vendo o seu filho cair no buraco, não vai corrigir? Mas o pai e a mãe corrigem porque ama o filho. E Deus é da mesma forma. Mas Deus não corrige com ódio, com raiva. Ele corrige por crescimento. E Ele toma de volta porque Ele é um Deus amoroso, que está sempre disposto a perdoar. E você, meu irmão e minha irmã, está disposto a receber o perdão de Deus? Não fique triste se Deus está te corrigindo. Se alegre. É doloroso sim, mas é para o seu crescimento. Minha mãe me ensinou uma coisa, alguns irmãos a conhecem, faz tempo que ela já não está aqui na igreja. Minha mãe me ensinou uma coisa que é verdade. Aquela pessoa que te ama, não é aquela pessoa que te dá tapinha nas costas. A pessoa que te ama é aquela que briga com você. A pessoa que te ama é aquela que vai te confrontar. Mas ela está te confrontando, não para a sua derrota ou ruína. Ela está te confrontando para que você cresça. Nós podemos ver, a mãe e o pai fazem justamente isso. Ele confronta o filho, porque quer que o filho cresça. Imagina o nosso Deus que é bom. Se nós que somos maus já repreendemos os filhos, como nos parece bem, imagine Deus que é bom. Concluindo, aonde está a nossa confiança? Aonde está, meu irmão, minha irmã, a sua confiança hoje? Está no governo? Está perdido, hein? Está na vacina? Também está perdido, que fizeram uma vacina lá, não deu certo, e Deus queira que saia logo a vacina, mas aonde está a sua confiança hoje? Como eu disse, às vezes seu coração está atribulado, às vezes seu coração está numa tempestade de sentimentos. Somente o princípio da paz, que é Jesus Cristo, pode acalmá-la, assim como Ele acalmou o mar. Aonde está o seu coração? Porque aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Jesus tem sido seu pastor? Será que realmente Jesus tem sido seu pastor? E se a resposta for sim? Porque essa pergunta, nós podemos responder prontamente. Sim, Jesus é meu pastor. Se Ele é o seu pastor, por que você não obedece a Ele? Muitas vezes. Reflita. Hoje é manhã de reflexão. Reflita. Se Jesus é meu pastor, o porquê eu faço a minha vontade e não a dele? Analise. Qual é a vontade que você prioriza? E nós vamos perceber que, infelizmente, muitas vezes nós priorizamos a nossa vontade e não a de Deus. Eu achei muito interessante uma frase que eu vi no Zap, naqueles status do Zap, sabe? Do Mário Sérgio Cortella. Diz assim: se você não tem tempo para algo, então aquilo não é prioridade para você. É verdade. Quantas vezes nós colocamos desculpa, não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, então isso não é prioridade para você. Eu não tenho tempo para buscar o reino de Deus, então isso não é prioridade para você. Se você não tem tempo para essas coisas, Jesus não é o seu pastor. É impossível, eu posso falar por experiência própria, é impossível nós continuarmos na presença de Deus sem a busca constante por Ele. Não dá. A Bíblia ensina, orar sem cessar. Orar sem cessar não é ficar ajoelhado o dia todo orando, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos, se socializar. Orar sem cessar é estar em espírito de oração, irmãos.
é ter amor pela palavra de Deus, é ler a Bíblia assim, refletir, internalizar, colocar em prática, para construir a casa sobre a rocha. É isso, irmãos. Nós devemos priorizar o reino de Deus. Nós priorizamos muitas coisas que não valem a pena, e não priorizamos o reino de Deus. Não estou dizendo aqui que você não deve buscar o melhor para você, para a sua família, deve sim. Se Deus quiser, Ele vai te prosperar, sim, claro. Mas a verdadeira prosperidade está em ter Jesus como pastor e em priorizar o reino de Deus. Reflita, anote isso que eu estou falando, reveja a pregação se for possível, anote e tenha um particular com Deus, irmãos. Deus quer tratar com você, Ele está tratando, irmãos. Hoje é o dia de reflexão. Reflita, aonde vocês têm colocado a sua confiança? Aonde está o seu coração? Qual é o seu maior tesouro? E Jesus tem sido o seu pastor? Como foi pastor de Abraão, como foi pastor de Jacó, como foi pastor de José, como foi pastor de Moisés. Se ele tem sido, agradeça a Ele por isso e continue firme. Mas se ele não tem sido, priorize aquilo que de fato realmente tem verdadeiro valor. Para finalizar, eu vou citar aquela parte que Jesus vai na casa de Marta. E aí, Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Imagina, ouvir do próprio Jesus as palavras, né? Imagina coisas maravilhosas. A Bíblia não fala o que Jesus estava falando ali para Maria, mas era coisas concernentes ao reino. E Marta ali fazendo a comida, lavando a louça, falou: Senhor, que é isso? Você não se incomoda? Quer sair, não está fazendo nada? E eu aqui cozinhando, querendo te agradar? Manda ela vir fazer alguma coisa. E Jesus falou: Marta, como está falando para nós hoje, Marta, coloca o seu nome aqui. Você está preocupado com muitas coisas, poucas são necessárias. Maria pegou a melhor parte. Olha aí, com qual parte você está ficando? Qual a melhor parte? Ou aquela que vai perecer? Que Deus abençoe cada um de vocês. Dê um bom domingo, um bom almoço na presença de Deus. Eu vou frisar o que o pastor frisa muitas vezes, né? Use esse domingo para estar com a família. Use esse domingo para estar junto, né? Mesmo que pelo Covid não dê para você visitar familiares mais distantes, mas com a sua família mesmo, em casa. Orem junto, almocem junto, né? Percam menos tempo na televisão e na internet. Conversem mais, não somente pelo Zap, para que assim o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês. Conversem sobre a pregação que teve esta manhã entre vocês, para que vocês possam colocar em prática, internalizar a palavra. Que Deus abençoe a todos. Estarei orando nesse momento. Amado e glorioso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque mesmo eu sendo limitado, mesmo eu não merecendo, o Senhor me usou como instrumento nas Tuas mãos, e eu te agradeço. Te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que ouviram a Tua voz através da palavra. Eu peço que Teu Santo Espírito tenha total liberdade em cada coração, Senhor Deus, o Pai, para completar aquilo que eu, pela minha limitação, não pude completar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.